Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou! E junto com ele chega este vídeo do Pipoca Nanquim indicando 5 quadrinhos do Doutor Estranho que vocês precisam ler, que vocês precisam conferir. Sim. Uma lista sensacional e a gente buscou fugir um pouco do óbvio, né? Por exemplo, aqui nessa lista não vai entrar Doutor Estranho Shambhala. Significa que você não precisa ler? Não, você tem que ler. Mas já tem um vídeo próprio de Doutor Estranho Shambhala aqui no nosso canal. Também então não vai entrar. Também não vai ter a origem do Doutor Estranho e a primeira e genial fase de Stan Lee e Steve Ditko. Porque em breve tem um vídeo completíssimo sobre a criação do personagem. Essa fase é tão importante que vai render um vídeo próprio, separado, tá bom? Então nós vamos falar 5 bons quadrinhos. Alguns você ainda encontra hoje pra comprar, outros já são mais difíceis, mas valem a pena a caçada, valem a pena a leitura. Se ao longo do programa você se interessar por algum dos quadrinhos que estão sendo indicados aqui, você vai na descrição, vai ter link para todos eles, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a primeira HQ. A trajetória do vídeo vai ser pegando das mais antigas até as mais novas. Então nós começamos com a clássica Doutor Estranho e Doutor Destino. Triunfo e Tormento. Triunfo e Tormento. Eu li ela quando eu era moleque. Ela saiu na coleção, originalmente, ela saiu na coleção Graphic Marvel, da Abril. Da Abril. Abril publicou a coleção Graphic Novel, que trazia coisas da Marvel, da DC, coisas europeias e tal, um monte de coisa. E depois ela publicou só a Graphic Marvel. Que é espetacular, muito legal essa coleção, muito legal. Número 1 é Hulk Coisa, do Jim Starlin. É legal pra dedéu. Tem muita coisa boa. Isso aqui, galera, é escrito pelo próprio Roger Stan, e eu queria muito falar do Mike Mignola. Numa fase pré-Hellboy, em que ele já era genial, né? Ele é incrível, ele é incrível. Foda demais. E por que isso me atrai tanto? Porque eu, quando moleque, eu já li as histórias do Doutor Estranho, por exemplo, tem o encontro dele com o Drácula, que saiu em Aventuras Marvel, que é legal pra caramba, depois foi republicado. E eu gostava muito do personagem. Essa fase do Drácula acabou de ser republicada pela Panini. Inclusive. É mesmo? Acabou de sair pelo Marvel Vintage. Teve vários encontros, inclusive um desenhado pelo Gene Colan. Tá tudo no encadernado da Panini, Doutor Estranho versus Drácula. Você não viu esse lançamento? Não vi, Acabou cara. de sair, galera. Vai estar na descrição junto das outras dicas aí. Em contraste, né? O Doutor Estranho tem muita história boa, gente. E eu li o Doutor Estranho e eu lia o Doutor Destino basicamente nas histórias do Quarteto, inimigo do Quarteto Fantástico. Aparecia em outro lugar e tal, mas inimigo do Quarteto Fantástico, altamente tecnológico, né? Com tudo aquilo que a gente sabe, o soberano da Lativéria, bem bacana. E eu tinha uma visão do Doutor Destino. De repente, eu leio essa história aqui e eu me dou conta de uma coisa que já tinha passado pela minha mente, mas não tinha sido absorvida. O Doutor Destino é um puta de um mago também. Sim. Essa HQ, acho que de fato, não sei se foi a primeira, obviamente não foi a primeira que abordou essa faceta do Doutor Destino. Isso já era polvilhado anteriormente. Mas foi a primeira que realmente mergulhou nisso, ou a primeira que eu li que mergulhou nisso. E eu fiquei maluco, porque o grande trauma do Doutor Destino tem a ver com a mãe dele. Toda a personalidade dele vai se moldando, conforme ele vai crescendo, pela perda da mãe. E ele descobre que a alma da mãe dele está nada mais, nada menos do que no inferno, no reino do Mefisto. E aí ele fala assim, porra, minha mãe não pode estar no inferno, eu preciso resgatar minha mãe. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Eu vou dar um jeito de cooptar o maior mago, o grande defensor das artes místicas, o Mago Supremo, o Doutor Estranho. Então são os dois doutores unindo forças de uma forma muito inusitada para ir até o inferno resgatar a alma da mãe do Doutor Destino. O comecinho, que tem a competição de vários magos do mundo inteiro, inclusive o Doutor Estranho e o Doutor Destino, é legal pra danar, viu? Os magos assim super poderosos, porque eles têm um desafio ali muito, muito interessante que vai dar a dádiva pro vencedor de escolher um favor do outro, qualquer favor, né? E aí quando o Doutor Destino fala, olha, meu favor é esse, você precisa me ajudar a resgatar minha mãe no inferno. É muito foda. Os dois descem juntos, herói e vilão, tendo que agir em conjunto no lugar mais perigoso do que eles juntos, tá ligado? Perigosíssimo, enfrentando o Mephisto, que é uma entidade muito, muito poderosa. É o senhor do inferno. É lindo pra danar. Não, e no traço do Mignola. O Mignola, ele pica aqui. E lembrando que, em determinado momento, a Marvel assumiu uma postura um pouquinho mais conservadora e o Mephisto deixou de ser o demônio mesmo. Mas no início ele era o demonião, como se fosse o demônio bíblico, né? Não sei se nesse momento aqui ele já era o demônio da Marvel ou ainda era identificado como o demônio bíblico. Não sei dizer mesmo. Hoje ele é mais um demônio. Hoje ele é mais um demônio. Mais um demônio. Né? Poderosíssimo e tal. Mas não é o diabo, o capiroto,
garoto, o mochila de criança. Sim, não é o diabo. O diabo bíblico. Não sei Isso. aqui nessa época qual era a faceta dele. Vocês postura, podem até ajudar aí nos comentários comentando. Mas é fato que ele tem um poder descomunal. Descomunal. Ele controla o inferno inteiro ali. E vai aparecendo uma pá de coisa, o roteiro afiadíssimo, tem muito jogo psicológico. Você fica imaginando em que momento que a coisa vai dar muito errada. Ó, gibizaço, viu, galera? E como essa aqui é difícil de achar, mas a Panini republicou. Acabou né? de republicar. Isso aqui é uma republicação antiga já da Panini e agora, por conta do filme, está sendo reimpressa. Então tá fácil de você encontrar também isso daí. Eles lançaram várias, né? Lançaram o Parábolas, o Surfista, lançaram o próprio Shambhala que você mencionou. Sim, de novo. Então várias graphic novels originais estão aí à disposição ainda para vocês. A Panini, inclusive, o Shambhala tá republicando em outro formato agora. Sim. Um formato novo, que é o Marvel Treasure, né? Grandão, né? Grandão, tal. Eu já tenho esse formato de Original Graphic Novel, né? Marvel OGN, como eles chamam. Eu já tenho e não vou passar para esse Treasure, que é bem mais caro e dá tal. vontade, porque é bonito, hein? Mas a arte Arte compensa, pintada, viu? né? O negócio é bonito, é arte pintada, esse formatão vai valorizar mesmo, E viu? o Roger Stern e o Mike Mignola, eles eram obviamente apaixonados pela fase do Lee e do Ditko. Tem várias piscadelas pra eles ali. Inclusive essa história ela abre, é narrada por um cara chamado Mestre Gengis, que é o mago mais idoso de que tem conhecimento, assim, ele é super fraquinho e tal, só que tem um conhecimento enorme, muito vasto. E esse Mestre Gengis, ele aparece rapidamente na fase da Strange Tales lá do Ditko e do Lee. Lá Só um atrás. pouquinho, assim, eles pegam e reaproveitam esse conceito. É muito legal, cara, é um gibizaço mesmo. Você vê como a Marvel hoje em dia mudou Olha bastante, né? essa arte É do caralho, o Dr. Dr. Destino paradão na frente, assim, do castelo dele. Foda. Como a Marvel era diferente no passado, né? Ela permitia, realmente, quando era conteúdo graphic novel, assim, eles davam liberdade pra ser mais adulto e tal, até nudez encontrava-se nas histórias, sabe? Temas mais espinhosos, assim, tipo, pô, vamos descer pro inferno, vamos tratar com o diabo e tal. Então, é um negócio que hoje em dia você não vê mais sendo feito, né? Então Não vê tem que mais. aproveitar essa época das antigas mesmo, E galera. duvido que verá. Duvido também, sempre. Tenho certeza que não vai ver mais. Então tá, aí nós saltamos dessa época aqui. Que ano que foi isso que você falou? 89. 89 e vamos para 97. Agora nós vamos numa HQ que é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas eu queria recomendar aqui porque ela é do fabuloso P. Craig Russell. Gente do céu, se chama Doutor Estranho, o que é que está te perturbando, Stephen? Só saiu no Brasil uma única vez, pela editora Metal Pesado. Lá atrás, eu adquiri isso aqui em sebo. Eu não comprei nem em banca. Eu comprei em banca. Você comprou em banca? Na época. Essa foi o primeiro contato meu com o P. Craig Que Russell. a Metal Pesado chegou pesado no mercado. Chegou. Com o pedal do trocadilho. Eles até aqui na capa tem um selinho de editora do ano. Eles ganharam a editora do ano, aí já não sei qual ano que é. A gente devia colocar nos nossos quadrinhos também, 4 vezes editora do ano. Coloca 4 selos. Olha, eu não tenho essa fase, eu sou maluco pra ter. Se você tiver disponível, mande presente pro Danielzinho, porque eu vou adorar. Eu sou apaixonado pelo P. Craig Russell, não tem essa fase. Não é nem uma aí. fase, é só uma. Só essa edição. É só essa edição. isso. É só É um isso aqui especialzão. mesmo. É uma edição especial, tipo essa que o Ale falou. É uma graphic novel que o P. Craig Russell desenvolveu pra Marvel e tem o Doutor Estranho como personagem principal. O P. Craig Russell, inclusive, essa HQ saiu em 97. Ele conta que ele desenvolveu ela 23 anos antes de 97, ou seja, lá na década de 70. Caraca. Aí ele foi numa convenção, encontrou o Roy Thomas, apresentou a ideia, o Roy Thomas aceitou publicar. Ele ficou feliz da vida. Beleza, o Roy Thomas vai publicar. No fim das contas, o roteiro ficou parado, engavetado na mesa do Roy Thomas. 3 anos, não foi pra frente. Acabou não saindo. Aí veio um outro editor depois, que foi o Marv Wolfman. Aí o Marv Wolfman falou assim, ó, vamos pegar esse seu roteiro, P. Craig Russell, só que ao invés de lançar como uma graphic novel de 60, 70 páginas, como é o tamanho mais ou menos dessas graphic novels originais, vamos lançar como um anual, o anual do Doutor Estranho. Aí fizeram com 35 páginas, o P. Craig Russell foi lá e desenhou. Inclusive saiu no Brasil, em Heróis da TV número 60, saiu essa história do P. Craig Russell menorzinha. Só que o Craig Russell não estava satisfeito, porque ele não conseguiu colocar na história Tudo que ele queria. exatamente, tudo que ele queria. E ele foi ao longo dos anos tentando convencer vários editores a publicar, até que ele chegou no Mark Andreiko, que falou com o Bob Arras, que era superior. Era o editor-chefe, né? O editor-chefe. E o Bob Arras falou, beleza, depois de 20 anos depois, vamos lançar essa história aí em formato graphic novel. E aí saiu, só que o P. Craig Russell, quando ele foi revisitar suas ideias, o seu roteiro lá atrás, ele tinha inclusive desenhado várias páginas. Aí ele foi pegar os rascunhos, ressuscitar o projeto.
Aí ele começou a olhar e falou, não, eu vou ter que redesenhar tudo isso aqui. Depois de 20 anos, O né? traço do A cara autocrítica muda muito, né? Vou ter que redesenhar e vou ter que reescrever. Aí ele chamou o próprio Mark Andreyko e falou assim, você me ajuda reescrevendo? Então o Mark Andreyko, em cima das ideias do Craig Russell, desenvolveu o roteiro e deixou o Craig Russell livre, leve e solto para fazer todo o resto. O Craig Russell é um artista de primeira linha. Então Já comprou o nosso Eric e o Anel do Nibelungo? Exatamente. Não precisa falar mais nada, né? Ele é genial. Desenha, arte finaliza, colore, letrera, o bicho faz tudo. E isso daqui, mano, quando eu li, muito antes da gente lançar aqui o Anel do Nibelungo, lançar o Elric, de eu tomar contato com as histórias dele de Sandman, com as outras publicações dele, aqui foi o primeiro passo. Mano, isso explode a tua cabeça na ocasião. Porque começa a vir umas narrativas. Ó, umas coisas lindas como essa. Que ele... É a cara dele, né? Aí o letreiramento passando pelos pergaminhos. Aí tem aquelas cenas em que ele faz as intervenções nas páginas, intervenções gráficas. O Doutor Estranho preso, aí depois o Doutor Estranho, plá, livre. Nossa. Aí o quadrinho se quebrando e ele caindo. É um design de página olha que isso aqui, não tem igual, bicho. Não tem ele igual. É um cara ímpar mesmo, ele é muito foda. O bicho é muito ele bom, não tem véio. preguiça pra fazer nada, né? Você vê que toda a página dele é uma obra-prima, impressionante. Impressionante. É tudo obra-prima mesmo, Puta cara. mesmo. Aí Você bate o olho de longe e você fala Craig Russell. Exato, é isso aí. É uma identidade assim. Tanto mesmo que não fosse só a página, porque cada página tem painéis diagramados de forma diferente, tem painéis inventivos, mas além disso, o estilo dele, o traço dele é muito marcante, tal qual o do Mike Mignola, por exemplo, né? E aí, beleza, já marcou, falei, nossa senhora, e só que depois disso eu nunca mais reli. Aí eu falei, pô, nós vamos gravar esse programa, eu vou atrás de reler essa história aqui. E obviamente, existe um impacto diferenciado, né? Porque hoje eu já li Anel do Nibelungo, eu já li Elric. Aí, pô, vou pegar o Craig Russell mais antigo, né? O Anel do Nibelungo é mais recente. Isso aqui é mais ou menos da época do Elric, meados de anos 90, 97, isso aqui. O Elric, ele tava fazendo nessa época também, né? Falei, pô, será que ele picou também aqui? Ou será que ele caprichou mais nos outros projetos dele? Não, você volta, você impacta do mesmo jeito, você fala, caralho, é muito bom, o Craig Russell que eu conheço tá aqui, velho. E a história é boa? A história é boa demais. Aliás, eu lendo com a cabeça de hoje, eu entendo que isso daqui pode até ser, posso estar enganado, mas eu acho que não. É uma analogia ao que aconteceu no início da fase do Doutor Estranho, as brigas que o Steve Ditko teve lá na Marvel, que levaram ao rompimento da parceria do Ditko com o Stan Lee. Agora você tem meu interesse. Aliás, isso da saída do Steve Ditko e tal, a gente ainda vai abordar aqui num outro programa. Vai ter a fase do Steve Ditko num programa inteiro próprio. O Danielzinho e o Ale vão gravar, eu não vou participar desse, mas certeza que vocês vão falar disso, que ele saiu e tal. E o Steve Ditko realmente ficou muito descontente, acabou brigando com o Stan Lee, acabou brigando com a Marvel. Tinha o Martin Goodman enchendo o saco, tinha o Stan Lee também querendo fazer outras coisas, diferente do que o Ditko pensava. No fim das contas, o Ditko rompe e vai embora. E eu hoje, lendo isso aqui, eu entendo como uma metáfora para essa saída do Steve Ditko. A gente vê a história iniciando com o Doutor Estranho num dia tranquilo, um dia raro em que ele consegue jantar sossegado à noite. Então ele vai num restaurante chinês e lá ele está comendo. No final da refeição, vem sempre aquele biscoitinho da sorte. Quando ele abre o biscoitinho da sorte, está escrito: o que é que está te perturbando, Stephen? Aí ele, ué, mas o que é isso? Aí ele vai atrás do cara que deu o biscoitinho, o cara já sumiu na sombra. Quando ele volta, já não tá mais aquilo no papel. Será que foi coisa da minha cabeça? Será que era verdade? Será que essa calmaria... Calmaria antes da tempestade. Isso, será que é isso tal? E realmente é. Quando ele volta pra casa, cadê o Wong? O Wong sumiu. Ele desapareceu, não encontra. Vem o ancião vira e mexe, se manifesta de forma astral pro Doutor Estranho e fala, ó, vá pra tal reino místico, que lá você vai encontrar a pista pro Wong, ele desapareceu e ele precisa da sua ajuda. Isso leva o Doutor Estranho numa jornada, não pela Terra, mas sim por diversos planos interdimensionais atrás do Wong, até que ele chega num lugar chamado Ditkopolis. Olha aí, pronto, achado. Ditkopolis. Ditkopolis é uma cidade fantástica que era governada muito tempo atrás por um rei. Esse rei acabou falecendo e ele deixou seu poder dividido entre suas duas herdeiras. Ele nunca teve um filho para se tornar o novo regente, então ele quis dividir o seu poder igual para duas meninas. Então tem duas personagens, uma é a Electra, outra é a Celeste, e aí as duas irmãs é que precisam agora cuidar de Ditkopolis. Só que uma das irmãs quer mais poder do que a outra. Quando entra na história uma paixão das duas, as duas têm uma paixão em comum, só que o cara escolhe uma e não a outra, começa a dar treta, começa a dar
confusão entre elas e Ditkopolis vai só se afundando, se afundando, se afundando, e nós vamos entender por que uma dessas irmãs botou o Doutor Estranho na jogada, sequestrando o Wong pra convencer o Doutor Estranho a ficar do lado dela e resolver essa situação toda. É muito louco, porque tem uma história do Ditko, acho que é Strange Tales 142, 143, eu posso estar enganado, vamos colocar aqui na edição, mas pro final do run dele que o Ditko vai pra uma dimensão paralela mesmo, né, depois do ataque do Dormammu com o Barão Mordo lá e tal, ele vai parar numa outra dimensão e ele encontra um reinado que é comandado por duas irmãs. Uma acabou de dar o golpe na outra. Ah, é? É, pra pegar o poder e mandar em todo mundo, Aí, só que ela é uma tirana, aí o pessoal não gosta dela. É uma referência então, direta a essa história. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aqui um spoiler, eu vou dar um spoiler, mas eu julgo que isso não vai atrapalhar vocês, ao contrário, eu acho que é isso que pode até tornar mais interessante a leitura. No final, Ditkopolis é destruído. Não sobrevive, essa história não tem um final feliz. E o que aconteceu? O Ditko, no final, rompeu, saiu insatisfeito com a Marvel. Sim. Foi embora. Nunca mais vimos esse grande talento dentro do universo do Doutor Estranho, dentro do Homem-Aranha, dentro da Marvel Comics. Então eu tenho isso, agora que você me falar com essa referência, isso é certeza que é uma analogia, é o Peter Russell brincando com a ida do Steve Ditko. E ele sai no auge do reinado dele mesmo. Tanto do Aranha, do Doutor Estranho, tipo, tava no auge, tava picando, era um fenômeno mundial e tal. Ele entrega as duas últimas edições ao mesmo tempo do Aranha e do Doutor Estranho. O Doutor Estranho fez Strange Tales 146, entrega lá pro Sal Brodsky, né, que era o cara que coordenava junto com o Stan Lee e tudo lá, fala, tá aqui, minhas últimas edições. Tchau. E vai embora. Vai embora. Depois ele vai continuar um monte de coisa na Charlton. A gente até gravou um programa. E não foi embora porque quero novos desafios. Não, foi embora porque queria continuar produzindo, mas estava descontente. Ditkopolis nunca mais aconteceu. Sensacional. Ah, muito me dá de presente essa daqui, eu vou amar muito. Não presente nada. Obrigado. Esse é meu. Pô, é minha cara esse gibi aqui, Drago. Big Russell fazendo uma história foda do Doutor Estranho, né? Sensacional. O Danielzinho falou aí de Strange Tales, né? Strange Tales foi a revista na qual se originou o Doutor Estranho. Isso. Se originou na edição número 110 em 1963, né? Ficou até 140 e pouco. 146. Olha, ficou bastante tempo no negócio, né? Aí beleza, a revista seguiu até que ela no 180 e pouco muda de nome e vira a revista do Doutor Estranho mesmo, né? Lá na frente, né? Uma tentativa bem desesperada da Marvel de resgatar o personagem, foi trazendo equipe diferente, só que foi difícil fazer vingar o Doutor Estranho. Inclusive o Doutor Estranho, depois de um tempo, ele passou a ser meio renegadão na Marvel, assim. Ele não tinha mais título próprio, estreava uma ou outra minissérie, aparecia sempre em grandes sagas. Toda vez que envolvia algum problema ocultista, místico, não sei o que, com os Vingadores, com o Quarteto, qualquer coisa, eles batiam na porta do Doutor Estranho lá pra ajudar. Então ele sempre apareceu em grandes eventos e pontualmente graphic novel. Até por isso, dessas nossas HQs aqui, tem bastante graphic, né? Porque não tem muitos arcos fenomenais. Daqui a pouco nós vamos falar dos arcos mais recentes, né? Teve a fase do Roger Stern, com o desenho do Frank Brunner, teve fase desenhada pelo Barry Smith, teve até bastante coisa. Acho que foi mais na entrada dos anos 90 que começou a dar mas não foi um título forte igual o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, com aquela pujança X-Men, né? Ele ficou muito tempo, já que nós citamos nessa seara, ele ficou muito tempo, galera, sem revista regular própria. Mas mesmo na fase mas foi a partir dos anos 90 mesmo. Na fase Stan Lee e Steve Ditko, não era um arregaço de vendas como era essas outras. Não, ele sempre foi meio renegado. Ele era um sucesso cult. No programa que a gente vai fazer do Stan Lee e do Ditko, vai dar pra ver isso, inclusive nas capas. Ele nunca foi uma grande aposta da Marvel, assim. Foi revolucionário, foi importante pra caramba, mas ele sempre foi um herói secundário na Marvel. A coisa muda de figura pós anos 2000, principalmente por conta do filme aí. O nível de história tá alto aqui, galera. Pô, só criação sensacional. Agora eu trago outro aqui que é uma das minhas histórias favoritas do Doutor Estranho. O Juramento, de Brian K. Vaughan e Marcus Martin. O Brian K. Vaughan é ótimo. Ele outro nome de peso. Criador do Y, basta dizer isso, né? Ele fez muita coisa sensacional e ele sempre gostou do Doutor Estranho. Mas o grande apaixonado por Doutor Estranho aqui é o Marcus Martin e ele tem uma predileção muito grande, de novo, pela fase do Ditko. Ele é apaixonado, inclusive os layouts de página, o visual do personagem aqui, tudo, até as poses que ele coloca e tudo mais, a posição corporal e tal, é referência à fase do Ditko. Aí eles unem força e decidem lançar essa minissérie, uma minissérie em 5 edições apenas, lançada originalmente em 2007. The Wolf, né? The Wolf. Que tem por si a missão de resgatar um pouco a origem, recontar a origem do Doutor Estranho e modernizar o personagem também para novos públicos aí. E eles conseguem, cara, porque a história basicamente, o que é?
tá lá na enfermaria, no hospital da enfermeira da noite, personagem legal pra caramba da Marvel. É uma enfermeira que cuida dos super seres ali em Nova York e tal. Vira e mexe diversos personagens, bate na porta dela, porque não vão pro hospital, não vão pra um lugar normal, um lugar onde vai revelar a identidade secreta, né? Então eles vão até ela. Isso aparece até na série do Demolidor da Netflix. Isso, a Rosário Dawson que interpreta ela e tal. Um personagem legal pra caramba. Aí aparece lá numa noite assim chuvosa, aparece o Wong carregando o Doutor Estranho. O Wong é o criado, o discípulo do Doutor Estranho aí, aparece ele carregando, o Doutor Estranho acabou de tomar um tiro. Aí beleza, aí a gente vai acompanhar os dois ali contando o que aconteceu. O Doutor Estranho, ele estava investigando, tentando descobrir um elixir para curar uma doença fatal que o Wong tá. Depois é revelado um pouco, não é um spoiler, inclusive eu acho um detalhe muito interessante, é revelado que o Wong ele tá com câncer. E aí o Doutor Estranho, ele vai para outras dimensões, faz de tudo para tentar salvar a vida do amigo. E aí resgata duas coisas. Tem vários flashbacks contando a história do Doutor Estranho, como a origem dele como ele era um médico mesmo. Você até vê o acidente de carro. E tal. Conta aquela origem clássica. Ele era super arrogante e tudo mais, perde o movimento das mãos e tudo mais. E tudo isso é retratado por meio de flashback. E tem uma coisa importantíssima que o Brack Vaughan e o Marcos Martin entendem aqui, é que além de tudo, além de ser um mago supremo, além de ser um super-herói, no fundo, ele é um médico. E ele fez lá atrás o juramento de Hipócrates. Por isso que chama o juramento. Ele jurou salvar todas as vidas que fosse possível ali. Então resgata esse lado médico e doutor do Doutor Estranho, sabe? Eu diria até mais, Danielzinho, mais do que resgata, porque até então, de tudo que eu li anteriormente, você sabe que o Doutor Estranho era um médico, isso é citado, mas é citado de uma forma bem marginal, simplesmente para dizer que ele era um médico arrogante, que tinha tudo e perdeu o movimento das mãos. Exatamente. Então você não sabe a carreira dele como médico, como doutor, exatamente o que ele desenvolveu, o que ele viveu. Você não entende muito esse passado dele, porque todo mundo sabe que é um médico, você tem um background na sua cabeça que você constrói. Mas eu acredito que a primeira vez que realmente foi abordado essa fase pré-magia dele foi aqui. E muito bem abordada, por sinal. É impressionante demorar tanto tempo pra sacar um negócio óbvio, né? O cara foi criado em 63, só em 2007 alguém teve essa sacada. Aquela sacada de gênio que tava na frente de todo mundo e ninguém tinha pego ainda, né? É sensacional. E aí nesse meio tempo, então a gente vai descobrir tudo isso e também acompanhar a investigação, que aí eles acabam se unindo, o Doutor Estranho, Wong e a Enfermeira da Noite, eles se unem pra tentar descobrir quem cometeu esse atentado ao Doutor Estranho e por quê. Aí vai envolvendo um conglomerado farmacêutico e tudo mais, vai trazendo personagens do passado do Doutor Estranho. É uma coisa assim lindíssima. Cinco edições que funcionam perfeitamente. Inclusive é um excelente ponto de partida para você que nunca leu nada do personagem. Tem tudo aqui. É muito, muito maneiro. E é essa discussão da cura do câncer, né? Exato. O Doutor Estranho deve apresentar uma possível solução mágica para o mundo, ou deve deixar o mundo avançar tecnologicamente a ponto de descobrir sozinho? Exato. Interferir isso seria interferir demais na história da humanidade? Começa a entrar essas questões também, essas ponderações morais, assim, super interessantes. Só que se eu não fizer isso, meu amigo vai morrer, eu devo fazer isso, meu amigo é diferente dos outros. Puta que pariu, é muito legal. Essas discussões são legais quando você vem HQ, é o mesmo dilema que o Monstro do Pântano passa no final da fase do Alan Moore, quando ele tem que decidir se ele vai alimentar o mundo inteiro ou não. É muito legal. A edição que nós estamos mostrando aqui é da Salvat, antiga, mas ela também foi republicada pela Panini já, saiu no formato capa dura e agora está sendo reimpressa naquele Marvel Essenciais. Isso. Então você pode achar também rapidinho, tem aí inclusive no nosso link da descrição. Bem facinho de encontrar, coisa fina, filé mesmo, vai atrás. A quarta indicação vem de uma fase bem mais recente do Doutor Estranho, a fase do James O'Aaron, que começou em 2015, depois da reformulação de Totalmente Nova Marvel. Isso tá sendo encadernado também, não tá? Acabou de sair em um encadernadão compilando tudo. Eu tenho a versão da revista mensal. Foram 16, é isso? Não, foram 16. No entanto, aqui no 16 não tem a fase de Jason Aaron. A fase de Jason Aaron mesmo termina na edição 15. Porque chegou num determinado momento, acho que na edição 9 do Doutor Estranho, começa a ser um mix a revista, né? Então tem uma história da fase do Jason Aaron e tem uma outra história de uma minissérie do Doutor Estranho e os Magos Supremos. Então a última revista só conclui essa fase do Doutor Estranho e os Magos Supremos. O arco de Jason Aaron em si termina no número 15. Nos Estados Unidos, esse foi um run que durou 20 edições. E pasmem, é aquilo que o Daniel e a gente estava comentando um pouco antes. Essa é a terceira revista
mensal do Doutor Estranho. A terceira só. Você vê que ele passou muitos anos realmente sem ter revista mensal. A Strange Tales eu marquei, ela foi até a 168, aí na 169 virou Doutor Estranho volume 1. Teve só 15 edições. Aí veio mais pra frente Doutor Estranho volume 2, aí durou bastante. Durou 81 edições. Aí nos anos 90 ele teve uma revista que era Doutor Estranho Mago Supremo. Começou em 88 e foi até 96. Que teve 90 edições. Só que por chamar Doutor Estranho Mago Supremo, não conta como volume de revista Doutor Estranho. Ah, tá entendido. E aí quando acabou em 96 essa revista, ele ficou de 96 até 2015 sem revista regular em banca. De 96 até 2015. Que é o que a gente está falando, que eu comentei aqui, em meados dos anos 90, que ele quer o ostracismo. Como ia sair um filme do Doutor Estranho em 2016, a Marvel trouxe de volta em 2015 e convidou um dos astros da editora, que é o Jason Aaron. E aqui o Jason Aaron ele tenta fazer pelo Doutor Estranho o que ele já estava fazendo, tinha feito pelo Thor. Ele pegou o Thor, fez uma fase sensacional e aí o que ele fez? Ele buscou tratar as origens do Thor, respeitar muito aquilo do passado, com o Thor em Asgard e tal, e também colocar coisas novas. Então ele criou aquele Gorr, o Caçador de Deuses e tal, ele criou muita coisa legal. Pelo Doutor Estranho, ele faz a mesma coisa. Inclusive faz a ponte com a Thor, que tá no filme agora também, de uma forma brilhante, né? Esse run aqui, inclusive, é paralelo ao que ele escrevia quando já era a Thor. Que tava inclusive a Thor faz uma participação especial nesse run dele aqui. Aqui ele faz a mesma coisa, ou seja, ele volta lá atrás, pega o Doutor Estranho feiticeiro raiz mesmo, tenta usar todos os principais vilões dele, então você vai ver Dormammu aparecendo no arco, você vai ver o Mordo aparecendo, você vai ver o Pesadelo, e ao mesmo tempo ele tenta dar uma novidade, implementar coisas novas. Aí ele faz isso de duas maneiras muito legais. A primeira delas é mostrar como a magia se comporta na nossa dimensão. O planeta Terra, beleza, o Doutor Estranho é um mago. Não existe só ele de mago, existem muitos outros. Irmão Voodoo, Feiticeiro Escarlate, a lista é infinita. De onde eles tiram a magia? Como funciona a magia? O Doutor Estranho faz exorcismo. Como funciona isso? Ele dá uma explicação muito legal de como a magia está ao nosso redor o tempo inteiro. E aqui nós temos o Chris Bachalo como desenhista. E tem umas páginas muito legais deles. O Chris Bachalo é sensacional, eu adoro a arte dele. Ele fez a história da morte do New Game, desenhada pelo Bachalo. Pelo Bachalo. Um monstro. Fez muita coisa pra muita coisa. A composição de página dele é muito diferente, é muito bonita, ele tem um traço bem típico também. Só que nós vemos páginas dupla do Doutor Estranho com o olho de Agamotto ativado, andando em Nova York e mostrando que a magia está ao nosso redor o tempo inteiro. Da mesma forma que a gente tem bactérias microscópicas andando no nosso rosto e comendo carne morta, a gente não consegue ver, e é até bom que a gente não consiga, senão a gente ia dropar todo o nosso café da manhã aqui. Da mesma forma que isso existe a nível microscópico, existe também a nível místico. Predadores místicos, então às vezes tem pessoa que tá com dor de cabeça, tá andando encurvado, é porque tem um predador místico em cima, tal. A magia tá o tempo inteiro ali, e é desses seres que a gente tira a magia. E aí ele vai para uma pegada meio Full Metal Alchemist, que toda mágica tem um preço. Você faz uma magia e aí você realiza um efeito, e esse efeito ele tem que ter uma troca equivalente, existe um preço. E o Doutor Estranho não paga esse preço nunca, então tá chegando a hora do Doutor Estranho pagar. Então ele insere essa parada nova e insere um vilão, mas um vilão foda, que é uma seita chamada Empirical, comandada pelo Imperator. Mano, esses caras querem simplesmente acabar com a magia. O volume encadernado da Panini, vocês viram na capa, se chama O Fim da Magia. E é isso que a gente vê acontecendo aqui ao longo das primeiras 12 ou 13 edições do arco do Jason Aaron. Esse cara, ele vem e ele começa a acabar com a magia do multiverso inteiro. Chega um ponto que você não sabe como o Doutor Estranho vai ganhar. O que vai acontecer agora? É empolgante mesmo. Como que o Doutor Estranho vai dar uma reviravolta nisso, mano? Não tem como. Aí você vê o Jason Aaron, ele quando quer, o bicho faz umas coisas boas, né? Tem hora que ele tá de má vontade, ele entrega umas historinhas meio assim. Mas quando ele quer, quando ele gosta, o bicho faz umas coisas boas mesmo, a maior parte desses grandes autores são cooptados pelo sistemão da mensal ali, né? É difícil manter o nível tempo inteiro, tanto que ele faz 20 edições e depois ele já sai, né? Que ele fala, bom, acabou minhas ideias. E aí é legal, porque ao longo das 20 edições, tudo se comunica muito bem. Uma hora essa situação com o Empírico é resolvida. A magia começa a voltar devagarzinho. Aí é onde entram os vilõezões fodões do Doutor Estranho. O Doutor Estranho tá fraco. Vamos lá, é agora que nós vamos derrubar ele. Aí vem um arco dele tentando se livrar de todos esses vilões que vem atrás. Nem todas as histórias dessa parte são boas. O começo é muito mais legal. Depois
vai vindo umas historinhas meia boca, né? Depois disso, um negócio que deixou pra trás lá no primeiro arco, esse negócio dele não pagar o preço e tal, gera um outro vilão, que é o Senhor Sofrimento. O Senhor Sofrimento possui o Wong, ele tem que salvar o Wong. No final das contas, tudo se conclui de uma forma muito bonitinha e ele apresenta uma nova personagem que é a Zelma, vira a bibliotecária dele e termina com ela também tendo que se tornar uma maga para poder se salvar de uma situação específica. Aí termina num nível legal, pô, ele deixa uma personagem nova aí para os próximos roteiristas desenvolverem, deixou tua marca com novos vilões, explorando os clássicos ao mesmo tempo, uma fase super legal do Arrow. Você pode ou ir atrás das mensais como eu tenho aqui, ou ir atrás desse volume encadernado, que é mais fácil, muito mais fácil, tem aí inclusive o nosso link na descrição, né? Depois dessa fase mensal dele, ela seguiu antes de entrar na fase que o Alexandre vai mostrar. Essa fase, volume 3 de histórias da revista Doutor Estranho, foi até a edição 36. Depois disso, voltou pro número 1, e entrou o Mark Waid no run. Inclusive esse run é o próximo que nós vamos falar aqui, né, Alexandre? Exatamente. Você vai indicar aí, né? Então, isso aqui, pessoal, foi publicado pela Panini em 5 encadernados. Já não foi mais na mensal, né? Não foi mensal. Mas eu acho engraçado essas contagens. Eles até contam como Doutor Estranho volume X, né? É o volume 4, volume 4. Encara como se fosse uma mensal, embora tenha sido encadernadinho. Pra mim é um encadernado. Né? Pra muita gente continua sendo uma revista de linha. Escrito pelo Mark Waid e começa com o Jesus Saiz na arte. Depois vai entrando outros artistas ao longo do tempo. O Mark Waid, gente, eu gosto muito dele como escritor. Eu acho ele um cara fora da curva, porque ele vem lá desde os tempos mais antigos. Aí tem coisa, o cara está escrevendo há muito tempo mesmo. Eu acho que ele pegou uma fórmula para escrever super-herói, fazendo sempre HQs muito divertidas. Ele não propõe nada mais revolucionário, assim. Ele sabe que ele não vai mudar a indústria. Mas tudo que ele faz... Ele não é pretencioso, exatamente. Mas tudo que ele faz é bacana. Vira e mexe, ele traz uma abordagem diferenciada para a maneira como ele conta a história. Os diálogos que ele cria hoje são extremamente afiados. Eu leio coisas antigas dele, me parece que depois que ele conviveu com caras que trouxeram uma nova forma de fazer diálogo, como o Brian Michael Bendis, por exemplo, ele aprendeu com isso e reformulou a escrita dele. Então, enfim, o Mark Waid é um cara que eu vejo o nome dele e eu vou na fé. É competente. É muito competente. E qual é o mote aqui? Dito isso, eu fiz a fita do Mark Waid aqui, mas pra mim a história não começa muito bem. Não tanto pelo roteiro em si, pela escrita do Mark Waid, mas pela proposta. O Doutor Estranho perdeu os poderes dele. Ele perdeu todo o acesso que ele tinha à magia. Vem daquele negócio. Exatamente. Vem o restolho da fase de Jason Aaron. E ele não sabe como restaurar isso. Aí, trocando uma ideia com o Tony Stark fala assim, olha... Talvez você deva buscar a magia em outros lugares do cosmos, talvez em outras galáxias, em outros mundos. Então eu vou te oferecer essa solução. Eu te dou uma nave espacial, você sai singrando o espaço, passando pelos buracos de minhoca, indo para outros lugares e tal, e você vai encontrar outros mundos que vão talvez te ajudem a restituir a magia perdida. Ah, que legal! No arco do Arrow ele faz isso, só que só na Terra. Ele começa a buscar os artefatos mágicos que talvez ainda tenham um restinho de magia se escondendo lá. E aí ele pega tudo, acabou. Tipo, não tem mais nada na Terra que serve. Aí ele vai pra fora da Terra. É pra fora, é uma extensão direta disso. Então, o primeiro encadernado do Doutor Estranho é uma ficção científica. Literalmente uma ficção científica. Então, ele vai para outros mundos, ele encontra outros personagens que a gente conhece do universo cósmico da Marvel. Ele é feito escravo, prisioneiro, logo no início também. Vai tendo uma coisa meio, sei lá, no paralelo muito grosseiro, mas uma coisa meio Planeta Hulk. Por ser o Doutor Estranho jogado, inserido no universo de ficção científica, o meu lado um pouquinho mais conservador torceu o nariz. Ah, saquei. Mas é uma história muito bem escrita. O Jason Aaron conseguiu equilibrar muito as coisas ali, e aqui ele já não equilibrou tão bem. Mas isso é só o início, Só o início. Porque já no segundo volume, ele retorna para a Terra. Ah, tá. E aqui tem uma grande reviravolta, porque quando ele chega na Terra, ele topa com outro Doutor Estranho, que está servindo de Mago Supremo na Terra. Aí você fala, o que está acontecendo aqui? E aí eu não vou dar mais spoilers aqui, porque é para você ver como isso vai se desenrolar, mas aqui já no segundo volume começa a aparecer o Barão Mordo, começa a aparecer o Dormammu, todos os grandes vilões, e vai tendo uma trama altamente intrincada e altamente divertida se desenvolvendo. Uma edição bem bacana, que conclui de forma bem satisfatória com o Cirurgião Supremo. Novamente,
retornando àquilo que a gente falou na coisa do juramento, uma faceta dele de médico sendo abarcada aí na história. Facinho de conseguir, tá tudo disponível aí pela Isso é mais fácil de encontrar, ou Panini ou Comic Shops, né? Você às vezes encontra, né, ainda. E acaba sendo um ponto de partida não tão interessante quanto as primeiras que a gente citou, mas se você já leu o Juramento, se você já leu o Triunfo e Tormento, ou até mesmo as outras que a gente disse, aí já mergulha aqui que você vai curtir demais. Pô, eu gostei que a terceira capa tá ele segurando o capacete do Galactus, cara. Já tô intrigadíssimo por essa capa já. Essa capa aqui, né? Porra! É um dos equipamentos que ele vai buscar pra recuperar o poder ou não? Ele Conta. tem que pegar o Galactus. Não, mentira, não conta não. Eu só né? quero pegar, vou ler isso aí. E aqui é legal porque a fase do Mark Waid, ela dura também em termos de mensal. Tem os anuais, tem as outras minisséries, mas em termos de mensal, ela dura, se não me engano, 20 edições também. E aí depois disso, o Doutor Estranho não teve outra mensal até hoje. Começou em 2015, a do Jason Aaron, acabou em 2018. Já em 2018 entrou a do Mark Waid e acabou em 2019. Depois disso ele teve uma minissérie em 6 edições, Cirurgião Supremo, que é justamente esse quinto encadernado aqui. O resto é da fase regular. E agora o mais recente que está saindo do personagem lá fora é o The Death of Doctor Strange, uma minissérie em 5 edições que morre o Doutor Estranho e saiu em 2021 e 2022. Eles não conseguem não matar alguém, Eles né? Tem que matar. Tem que matar. Acabou as ideias. Chama alguém lá pra matar. Vai. E agora com o auge do filme aí nas cinemas, tal, molecada, galera indo do cinema pra comprar os quadrinhos, vai se deparar com a revista do Doutor Estranho? Não. Vai se deparar com uma revista que chama só Strange. Começou agora em maio de 2022, saíram 2 volumes por enquanto, e nessa revista não é o Stephen Strange, o Mago Supremo. Mas a Marvel não quer facilitar mesmo, né? Facilita, Porra, melhora essa conversão aí, gente. O Mago Supremo quem é? É a Cleia. Cleia, personagem clássica lá da fase original, que volta e vira a Maga Suprema. Ela até tem uma pontinha na fase do Aaron também. Ela vira a Maga Suprema. Eu achei interessante até porque no nosso gibi Copra, o puta gibi de super-herói que a gente lança aqui na editora Pocket King, tem um Doutor Estranho lá, que é o Doutor Estranho do Michel Fife, e ele tem um assistente que é a Cleia do Michel Fife também. Muito legal. Então a Cleia tá tentando trazer de volta o Doutor Estranho. A Cleia é o aprendiz do Doutor Estranho e o interesse romântico dele, assim. Foi abordada pontualmente. Legal os caras darem um manto pra ela, assim, ela também. Que tá interessante. É legal dar um manto pra ela, mas é mas muito imbecil matar o Doutor Estranho. Sinto muito. Um filme rolando no cinema, é muito bizarro. As coisas não são excludentes. Né? Você quer trazer uma personagem feminina? Dá protagonismo pra ela. Sou 100% a favor. Mas, pô, tá saindo o filme, você quer sair e mata o cara? É esquisito, eu acho. Faz 30 anos que eles fazem essa besteira. Saco. É o que tá rolando agora do Doutor Estranho nos Estados Unidos. A Panini aos poucos vai trazendo essa fase pra cá, né? Eles estão trazendo até a Strange Academy, que é uma outra revista que tem uma academia de magos do Doutor Estranho. Enfim, muita coisa legal rolando do Doutor Estranho agora por causa do filme. Essas são as 5 que a gente destaca no momento. Tá tudo aí na descrição pra quem for interessado. Deixe seu joinha, eu sei que vocês gostam de programa com os 3 aqui. Rolou, beleza? Deixe seu joinha e aguarde aí os nossos vídeos com spoilers sobre esse filme do Doutor Estranho, que a gente ainda não falou com spoiler. Se você tá vendo esse programa no futuro, já migra pra cá, ó, já vai estar aqui nos cards. E tem spoiler, tem spoiler. O bate-papo do Doutor Estranho da Terra é aqui! Falou, galera!